quando a escola é a aldeia. A educação existe onde não há escola e por toda parte podem haver redes e estruturas sociais, de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado, porque a educação aprende com o homem a continuar o trabalho da vida, a vida que transporta de uma espécie para outra, dentro da história da natureza e de uma geração a outra de viventes, dentro da história da espécie. Os princípios através dos quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser. Os bichos do mundo aprendem de dentro para fora, com as armas naturais do instinto. Mas a isto eles acrescentam maneiras de aprender de fora para dentro, convivendo com a espécie, observando a conduta de outros iguais do seu mundo e experimentando repetir muitas vezes essas condutas da espécie, por conta própria. Entre os que nos rodeiam de perto ou de longe, não são raros os bichos cujos pais da prole criam e recriam situações para que o treino dos filhotes faça e repita os atos da aprendizagem que garante a vida, como a mãe que um dia expulsa com amor o filho do ninho para que ele aprenda a arte e a coragem do primeiro voo. O homem que transforma com o trabalho e a consciência partes da natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a transformar parte das trocas feitas no interior desta cultura em situações sociais de aprender, ensinar e aprender. Em educação, na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas, de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. Mas, a seu modo, ela continua no homem o trabalho da natureza, de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano. É esta ideia que Werner Jaeger tem na cabeça quando, num estudo sobre a educação do homem grego, procura explicar o que ela é afinal. A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria condições especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de educação. Na educação, como o homem a pratica, atua a mesma força vital, criadora e plástica que espontaneamente impele todas as espécies vivas à conservação e à propagação do seu tipo. É nela, porém, que essa força atinge o seu mais alto grau de intensidade, através do esforço consciente do conhecimento e da vontade, dirigida para a consecução de um fim. Quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua sociedade e de sua cultura, quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a pensar como problema as formas e os processos de transmissão de saber. É a partir de então que a questão da educação emerge. A consciência e o trabalho de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os espaços, sistemas, tempos, regras de prática, tipos de profissionais e categorias de educandos, envolvidos nos exercícios de maneira cada vez menos corriqueiras e menos comunitárias do ato, afinal, tão simples de ensinar e aprender. No entanto, muito antes que isso aconteça, em qualquer lugar e a qualquer tempo, entre 10 índios remanescentes de alguma tribo do Brasil Central, no centro da cidade de São Paulo, a educação existe sob tantas formas e é praticada em situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível, a não ser nos lugares onde pendura alguma placa na porta com o seu nome. Quando os antropólogos do começo do século saíram pelo mundo pesquisando,
culturas primitivas de sociedades tribais das Américas, da Ásia, da África e da Oceania, eles aprenderam a descrever com rigor praticamente todos os recantos da vida destas sociedades e culturas. No entanto, quase nenhum deles usa a palavra educação, embora quase todos, de uma forma ou de outra, descrevam relações cotidianas ou cerimônias rituais em que crianças aprendem e jovens são solenemente admitidos no mundo dos adultos. De vez em quando, aparece, perdido num mar de outros conceitos, o de educação, como quando Radcliffe Brown, um antropólogo inglês que participa da criação da moderna antropologia social, lembra que, entre os andamaneses, um grupo tribal de Ilhéus entre Burma e Sumatra, para se ajustar a criança à sua comunidade, é preciso que ela seja educada. Parte deste processo consiste em a criança e o adolescente aprenderem aos poucos a caçar, a fabricar o arco e flecha e assim por diante. Outra parte envolve a aquisição de sentimentos e disposições emocionais, que regulam a conduta dos membros da tribo e constituem o corpo de suas regras sociais e moralidade. Quando os antropólogos pouco falam em educação, eles pouco querem falar de processos formalizados de ensino, porque onde os andamaneses, os maoris, os apaches ou os chavantes praticam e os antropólogos identificam processos sociais de aprendizagem, não existe ainda nenhuma situação propriamente escolar de transferência de saber tribal que vai do fabrico do arco e flecha à recitação das rezas sagradas aos deuses da tribo. Ali, a sabedoria acumulada do grupo social não dá aulas, e os alunos, que são todos os que aprendem, não aprendem na escola. Tudo que se sabe, aos poucos, se adquire por viver muitas e diferentes situações de troca entre pessoas com o corpo, com a consciência, com o corpo e a consciência. As pessoas convivem umas com as outras e o saber flui pelos atos de quem sabe e faz, para quem não sabe e aprende. Mesmo quando os adultos encorajam e guiam os momentos e situações de aprender de crianças e adolescentes, são raros os tempos especialmente reservados apenas para o ato de ensinar. Nas aldeias dos grupos tribais mais simples, todas as relações entre a criança e a natureza, guiadas de mais longe ou mais perto, pela presença de adultos conhecedores, são situações de aprendizagem. A criança vê, entende, imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa. São também situações de aprendizagem aquelas em que as pessoas do grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e significados. Na turma de caçada, no barco de pesca, no canto da cozinha da palhoça, na lavoura familiar ou comunitária de mandioca, nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas, nas cerimônias religiosas. Émile Durkheim, um dos principais sociólogos da educação, explica isto da seguinte maneira: sob regime tribal, a característica essencial da educação reside no fato de ser difusa e administrada indistintamente por todos os elementos do clã. Não há mestres determinados, nem inspetores especiais para a formação da juventude. Esses papéis são desempenhados por todos os anciãos e pelo conjunto das gerações anteriores. As meninas aprendem com as companheiras de idade, com as mães, as avós, as irmãs mais velhas, as velhas sábias da tribo, com esta ou aquela especialista em algum tipo de magia ou artesanato. Os meninos aprendem entre jogos e brincadeiras de seus grupos de idade, aprendem com os pais, os irmãos da mãe, os avós, os guerreiros, com algum xamã, mago, feiticeiro, com os velhos em volta das fogueiras. Todos os agentes desta educação de aldeia criam de parte a parte
as situações que, direto ou indiretamente, forçam iniciativas de aprendizagem e treinamento. Elas existem misturadas com a vida em momentos de trabalho, de lazer, de camaradagem ou de amor. Quase sempre não são impostas e não é raro que sejam os aprendizes os que tomam a seu cargo procurar pessoas e situações de troca que lhes possam trazer algum aprendizado. Assim, entre o Ojo, da Nova Guiné, de acordo com o depoimento de um antropólogo, onde é necessário aprender habilidades especiais, as crianças estão, em regra geral, ansiosas por saber o que os seus pais conhecem, o orgulho do trabalhador e o prestígio do bom artesão. Dominam sua vida e elas necessitam de muito pouco estímulo para procurá-los por si mesmas. O saber da comunidade, aquilo que todos conhecem de algum modo, o saber próprio dos homens e das mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, o saber de guerreiros e esposas, o saber que faz o artesão, o sacerdote, o feiticeiro, o navegador e outros tantos especialistas, envolvem, portanto, situações pedagógicas interpessoais, familiares e comunitárias, onde ainda não surgiram técnicas pedagógicas escolares acompanhadas de seus profissionais de aplicação exclusiva. Os que sabem, fazem, ensinam, vigiam, incentivam, demonstram, corrigem, punem e premiam. Os que não sabem, espiam. Na vida que há no cotidiano, o saber que ali existe, veem, fazer e imitam. São instruídos com exemplo, incentivados, treinados, corrigidos, punidos, premiados e, enfim, aos poucos aceitos entre os que sabem fazer e ensinar, com o próprio exercício vivo do fazer. Esparramadas pelos campos do cotidiano, todas as situações entre pessoas e entre pessoas e a natureza, situações sempre mediadas pelas regras, símbolos e valores da cultura do grupo, têm, em menor ou maior escala, a sua dimensão pedagógica. Ali, todos os que convivem aprendem da sabedoria do grupo social e da força da norma dos costumes da tribo, O saber que torna todos e cada um pessoalmente aptos e socialmente reconhecidos e legitimados para a convivência social, o trabalho, as artes da guerra e os ofícios do amor. Os meninos observam os homens quando fazem arco e flechas. O homem os chama para perto de si e eles se veem obrigados a observá-lo. As mulheres, por outro lado, levam as meninas para fora de casa, ensinando-as a conhecer as plantas boas para confeccionar cestos e a argila que serve para fazer potes. E, em casa, as mulheres tecem os cestos, costuram os mocassins e curtem a pele de cabrito diante das meninas, dizendo-lhes, enquanto estão trabalhando, que observem cuidadosamente, para que, quando forem grandes, ninguém as possa chamar de preguiçosas e ignorantes. Ensinam-nas a cozinhar e aconselham-nas sobre a busca de bagas e outros frutos, assim como sobre a colheita de alimentos. Em todos os grupos humanos mais simples, os diversos tipos de treinamento através das trocas sociais que socializam crianças e adolescentes incluem, entre outras, estas situações pedagógicas. O treinamento direto de habilidades corporais por meio da prática direta dos atos que conduzem o corpo ao hábito. A estimulação dirigida para que o aprendiz faça e repita até o acerto os atos de saber e habilidade que ignora. A observação livre e dirigida do educando dos procedimentos daqueles que sabem.
a correção interpessoal, familiar ou comunitária das práticas ou das condutas erradas, por meio do castigo, do ridículo ou da admoestação. A assistência convocada para cerimônias rituais e, aos poucos, ou depois de uma iniciação, o direito à participação nestas cerimônias, solenidades religiosas, danças, rituais de passagem. A inclusão dirigida em situações de quase ensino, com o uso da palavra e turmas de ouvintes, nos valores morais, dos mitos históricos religiosos da tribo, das regras dos códigos de conduta. Assim, tudo que é importante para a comunidade e existe como algum tipo de saber, existe também como algum modo de ensinar. Mesmo onde ainda não criaram a escola ou nos intervalos dos lugares onde ela existe, cada tipo de grupo humano cria e desenvolve situações, recursos e métodos empregados para ensinar às crianças, aos adolescentes e também aos jovens e mesmo aos adultos, o saber, a crença e os gestos que os tornarão um dia o modelo de homem ou de mulher que o imaginário de cada sociedade, ou mesmo de cada grupo mais específico, dentro dela idealiza, projeta e procura realizar. De duas tribos vizinhas, de pastores do deserto, é possível que se dê franca importância a um artifício pedagógico em uma delas, como castigo corporal, por exemplo, ou a atemorização de crianças, e ele seja simplesmente rejeitado na outra. Mas em uma e na outra, como em todas do mundo, nunca as pessoas crescem a esmo e aprendem ao acaso. O que vimos acontecer até aqui, formas vivas e comunitárias de ensinar e aprender, tem sido chamado com vários nomes. Ao processo global que tudo envolve, é comum que se dê o nome de socialização. Através dela, ao longo da vida, cada um de nós passa por etapas sucessivas de inculcação de tipos de categorias gerais, parciais ou especializadas de saber e habilidade. Elas fazem em conjunto o contorno da identidade, da ideologia e do modo de vida de um grupo social. Elas fazem também, do ponto de vista de cada um de nós, aquilo que aos poucos somos, sabemos, fazemos e amamos. A socialização realiza em sua esfera as necessidades e projetos da sociedade e realiza em cada um de seus membros grande parte daquilo que eles precisam para serem reconhecidos como seus e para existirem dentro dela. Ora, no interior de todos os contextos sociais, coletivos de formação do adulto, o processo de aquisição pessoal de saber, crença e hábito de uma cultura, que funciona sobre educandos como uma situação pedagógica total, pode ser chamado, com algum fusto, de endoculturação. Dentro de sua cultura, em sua sociedade, aprender de maneira mais ou menos intencional, alguns dirão mais ou menos consciente, através do envolvimento direto do corpo, da mente e da afetividade, entre as incontáveis situações de relação com a natureza e de troca entre os homens, é parte do processo pessoal de endoculturação e é também parte da aventura humana do tornar-se pessoa. Vista em seu voo mais livre, a educação é uma fração da experiência endoculturativa. Ela aparece sempre que há relação entre pessoas e intenções de ensinar e aprender. Intenções, por exemplo, de aos poucos modelar, entre aspas, a criança para conduzi-la a ser o modelo social de adolescente e ao adolescente para torná-lo mais adiante um jovem e depois um adulto. Todos os povos sempre traduzem de alguma maneira esta lenta transformação que a aquisição de saber deve operar. Ajudar a crescer, orientar a maturação, transformar em, tornar capaz, trabalhar sobre, domar, polir, criar, como um sujeito social,
a obra de que o homem natural é a matéria-prima. Não é nada raro que, tanto na cabeça de um índio, quanto na de nossos educadores ocidentais, a melhor imagem de como a educação se idealiza seja do oleiro que toma o barro e faz o pote, o trabalho cuidadoso do artesão que age com tempo e sabedoria sobre a argila viva, que é o educando. A argila que resiste às mãos do olheiro, mas que se deixa conduzir por elas e se transformar na obra feita, o adulto educado. Quando o educador pensa a educação, ele acredita que, entre homens, ela é o que dá a forma e o polimento. Mas ao fazer isso, na prática, tanto pode ser a mão do artista que guia e ajuda o barro a que se transforme, quanto a forma que iguala e deforma. Quanto a forma que iguala e deforma. É bom separar agora algumas palavras usadas até aqui e que serão ainda trabalhadas mais adiante. Tudo que existe transformado na natureza pelo trabalho do homem e significado pela sua consciência é uma parte de sua cultura. O pote de barro, as palavras da tribo, a tecnologia da agricultura, da caça ou da pesca, o estilo dos gestos do corpo nos atos do amor, o sistema de crenças religiosas, as histórias da história que explica quem aquela gente é e de onde veio, as técnicas e situações de transmissão do saber. Tudo que existe disponível e criado em uma cultura como conhecimento que se adquire através da experiência pessoal, com o mundo ou com o outro. Tudo que se aprende de um modo ou de outro faz parte do processo de endoculturação, através do qual um grupo social aos poucos socializa, em sua cultura, os seus membros como tipos de sujeitos sociais. Ora, a educação é o território mais motivado deste mapa. Ela existe quando a mãe corrige o filho para que ele fale direito a língua do grupo, ou quando fala a filha sobre as normas sociais do modo de ser mulher, do modo de ser mulher, ali. Existe também quando o pai ensina ao filho a polir a ponta da flecha ou quando os guerreiros saem com os jovens para ensiná-los a caçar. A educação aparece sempre que surgem formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar e aprender. O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia, à teoria da educação. Cria situações próprias para o seu exercício, produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos, e constitui executores especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e o professor, de quem começa a falar daqui para frente. No próximo vídeo, iremos ler, então, sobre Surge a Escola. Muito obrigada pela atenção.